Olá! Hoje nós vamos falar sobre política, desenvolvimento regional e vamos conversar com uma pessoa que traz um legado que vem do seu pai. Nós vamos receber o secretário de Desenvolvimento Regional de Tubarão, Stener Sorato da Silva Júnior. Terminando, eu que sempre com uma palavra de Deus e esse papo maravilhoso que vocês vão conferir logo, porque o programa está começando. Bom, ele tem o nome do pai, que foi um político de expressão aqui na nossa cidade, na nossa região. E hoje ele representa o governador do estado, Raimundo Colombo, também aqui na nossa região. Nós recebemos hoje no programa o secretário de Desenvolvimento Regional, Stener Sorato da Silva Júnior. É uma honra te receber aqui, Stener, e poder compartilhar contigo e com o nosso público sobre o papel da SDR, o que o governo do estado tem feito aqui e também um pouco sobre essa tua experiência nesse meio político, né? A gente falava aqui nos bastidores a importância de gostar de política, não da politicagem. Depois a gente vai poder esclarecer um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu queria começar o programa te perguntando sobre esse legado do teu pai. Ex-prefeito de Tubarão, Stener Sorato, né? Tu carregas o nome dele, né? Isso é uma honra também. Como é que tu te sente, assim, trazendo não só o nome, mas essa experiência política que tu vivenciou dentro de casa desde pequeno? Bom, meu contato com a política já começou mas muito cedo mesmo, né? Eu tinha 9 anos de idade quando meu pai foi candidato a deputado federal. Então a gente já teve essa experiência já assim, desde cedo. Depois veio então a candidatura a prefeito. E aí muito mais acentuada, né? Uma candidatura municipal, ela é muito mais intensa. E aí a gente veio participando com 11 anos de idade, eu já tinha conhecimento do que era a vida de prefeito, por ter um pai prefeito em casa. Dificuldade também, porque as pessoas, os alunos, né? Os meus colegas já me cobravam. Enfim, tinha todo tipo de envolvimento com a política. Eu acho que isso que fez a gente... hoje está aí ocupando um cargo público. Não tenho dúvida que quando o governador Raimundo Colombo optou pelo meu nome, já que tinham outras pessoas indicadas, ele com certeza pensou nessa questão, porque ele também foi amigo do meu pai, conheceu ele, né, e soube do trabalho dele. Eles foram prefeitos juntos de 89 a 92, o governador Raimundo em Lages e ele em Tubarão, e o pai foi presidente da FECAM, então, né, que é a Federação dos Municípios. Teve contato com todos os prefeitos e, sem dúvida, esse legado que ele deixa faz uma enorme diferença. Inspira. Bastante. Tu sonhou com isso, Stener? Olha, te confesso que com a Secretaria Regional, não, mas sonhei sim com ocupar um cargo de relevância. Sonhei com a candidatura, né, fui candidato em 2012 a vice-prefeito aqui em Tubarão, né? A gente teve esse sonho, essa vontade, e por isso que a gente não desiste. Estamos aí. É só o começo, muito mais né? pela frente. Temos aí, né, um longo caminho pela frente. Como secretário, tu representa o governador. O governo do estado. Isso. Como é que é essa responsabilidade? Bom, é enorme. A gente, enquanto secretário de Estado, né, secretário de Desenvolvimento Regional, a gente tem duas funções. Uma de gerir um órgão, né, um órgão de extrema importância. A SDR, ela é muito criticada, principalmente pelo Sint, né, mas o próprio Sint tem 30 regionais. Então, assim, o órgão que nos critica, dizendo que o Estado não precisava dessa estrutura regional, ele mesmo pratica esse tipo de descentralização, né, das decisões. E a SDR, então, nos dá essa questão de gestão. Nós temos que ser gestor de um órgão, ao mesmo tempo que nós temos que ser representante do governo, né, e principalmente do governador do estado, o Raimundo Colombo, do vice, o Eduardo Moreira. O que quero dizer com isso? A gente tem que estar cuidando da casa, mas também tem que estar indo nas solenidades, representar o governador, dar o discurso, aliar todo esse tempo, fazer com que o dia... a gente vença cada dia. É bastante difícil, mas a gente gosta disso. Eu já estava sentindo falta, né? Eu fiquei aí
uns 4 meses fora da vida pública e confesso que fiquei bastante agoniado. Falando do trabalho da SDR, também desses direcionamentos que o governo transmite à SDR para que possa, né, descentralizar suas ações. Isso. Quais os principais projetos hoje para a região? Bom, eu foco muito, o que não escondo isso de ninguém. Eu acho que a gente muda uma cidade, muda um estado, muda um país pela educação. Então, o meu foco, eu não sou técnico da educação, então eu não tenho condições de atuar na parte pedagógica, dizer quais as matérias devem ter e como deve ser o ano letivo. Mas eu sei que eu posso atuar muito no que diz respeito à infraestrutura das escolas. Então, o meu foco é a educação e não vou descansar no tempo que estiver à frente da SDR enquanto não deixar a infraestrutura numa situação de conforto para os alunos, né? Já é difícil a gente convencer a gurizada a estudar, a criançada a estudar. Imagina se a escola não está legal. E também de um bom ambiente de trabalho para o professor. A tarefa de professor é muito difícil. Para mim, é a profissão mais importante que existe no mundo. Então, o professor tem que ter um bom ambiente de trabalho. Por isso, o nosso foco é realmente a educação. Nós estamos reformando amplamente, né, colocando realmente a escola abaixo e construindo duas novas escolas, uma em Jaguaruna e outra em Capivari, e eu pretendo ainda reformar outras 5. Quando eu digo é a SDR, né, pretende reformar outras 5. Nós estamos terminando esses 5 projetos, essas 2 que citei já estão licitadas, é obra que em breve nós vamos estar entregando a ordem de serviço para a empresa começar as obras, e as outras 5 nós temos uma vontade de licitar ainda esse ano. Nós estamos terminando o projeto, o orçamento, por isso o meu foco é a educação. Mas claro que nós temos saúde, né, dentro da SDR, nós temos a gerência de saúde, temos assistência social, temos cultura, esporte, turismo, temos a própria gerência de infraestrutura que cuida não só das reformas de escola, mas também de estradas, enfim, Então, esse é um ponto, né, que eu queria encerrar esse primeiro bloco, deixando uma pergunta, que é essa questão da infraestrutura. A gente tem algumas obras aí, né, e uma em especial, e depois a gente vai saber qual é aqui, né, muitos já devem saber, imaginar, mas eu já queria te interromper e ir para o segundo bloco. A gente encerrou o primeiro, deixando uma pergunta no ar. Com relação à infraestrutura, e falando especialmente do Aeroporto Regional Sul, aqui em Jaguaruna, né? Como que está a situação do aeroporto e quais as perspectivas para essa obra? A gente encerra o primeiro bloco, mas você não perde a resposta no segundo bloco. A gente volta já. Bom, a gente volta no segundo bloco desse programa falando sobre a atuação da SDR como representante do governo do estado. A gente recebe o Stener hoje aqui, secretário, né? E eu deixei no primeiro bloco uma pergunta. Qual é a perspectiva agora para o aeroporto regional? A gente sabe que é uma obra fisicamente praticamente concluída, né? O acesso, a proximidade aqui com Tubarão e com os demais municípios polo aqui da nossa região. E é uma obra extremamente importante, praticamente um divisor de águas, né, secretário? Qual a previsão agora para a conclusão, para os primeiros voos? Como é que está isso? Bom, vamos lá. O aeroporto é uma determinação do governador de que a gente faça funcionar esse aeroporto o mais rápido possível. Para que os telespectadores tenham consciência, são mais de 60 milhões de investimento naquela obra, só nesse governo, né, no governo de 2011 a 2014, do governador Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, são quase 13 milhões de reais que foram investidos, e nós precisamos colocar em funcionamento o mais rápido possível. O aeroporto, ele, segundo informações, né, e comprometimento da empresa que recebeu, né, que foi contratada pelo governo do estado para colocar ele em operacionalização, no dia 12 de outubro ele está concluído. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todos os equipamentos, medidor de chuva, vento, a iluminação da pista, biruta, os equipamentos internos,
esteira de bagagem, escada rolante, elevador, todo o mobiliário e também a estrutura de pessoas, né, os recursos humanos, as pessoas que lá vão trabalhar, vão estar tudo pronto, tudo contratado. E nós vamos depender da licença, 2 licenças que tem que dar, tanto a ANAC, né, que é a Agência de Aviação Civil, quanto o SINDACTA, que é o órgão que organiza, né, digamos, o nosso ar, né, que organiza o sistema aéreo. Isso, o espaço aéreo. E isso, eles têm um prazo de até 120 dias para nos dar essa licença. Ou seja, isso iria até fevereiro de 2014. É claro que esse é um prazo de lei, né? Ou seja, está lá na lei que eles têm até 120 dias. É o máximo. Mas a gente acredita e a gente pretende dar fazer uma movimentação aqui na região de lideranças com a presidência da CIT, com não só as presidências das associações empresariais de Tubarão, Laguna, Imbituba, inclusive, Jaguaruna, Criciúma, também para visitarmos esses 2 órgãos, todos nós lá, e solicitar, pedir uma atenção especial. A gente sabe que eles têm todo esse prazo e os técnicos necessitam de tempo, mas que se houver uma boa vontade, eles podem fazer com que isso funcione o mais rápido possível. Um dos órgãos já exigiu um documento para a Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, para o nosso secretário Cobalcini, que é um plano de emergência. Depois que aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, um tempo depois a nossa legislação passou a exigir esse plano de emergência. O que é? Um levantamento de todo o entorno do aeroporto para que isso fique registrado lá para quando acontecer algum tipo, e espero que nunca aconteça, né, mas de coisa semelhante a essa, ou algum ataque terrorista, eles tenham lá cadastrado tudo que existe em volta do aeroporto. Mesmo. Essa é uma exigência nova, não existia antes, e por isso o Estado está fazendo isso, deve ficar pronto no final de outubro. Então, perfil local, né? Isso. Então nós vamos acreditamos que vamos estar aptos a receber essa licença no início de novembro. É nossa meta deixar esse aeroporto funcionando esse ano ainda, e acredito que nós vamos conseguir isso, acredito, todos nós unidos. É necessário fazer alguns registros, né? Tem muita gente trabalhando contra, muita gente remando contra essa nossa vontade. São poucas pessoas que querem ver o aeroporto funcionando. Existem interesses políticos também. Né? Existe interesse político, tem gente achando que o Raimundo Colombo, o governador, ou o vice-governador vão ser o pai da criança, ou o secretário Cobalcini, ou o Sorato aqui, e não. Nós temos que saber que o aeroporto é nosso, é da nossa região, pai da criança não tem nenhum, porque é uma conquista que vem já lá de 2001, que teve envolvimento das associações empresariais, começou por ali, isso é obrigado a fazer o registro, teve o movimento das CDLs, teve o movimento das prefeituras, os prefeitos à época, aqui em Tubarão era o Carlos Stipe, em Laguna era Claudemir dos Santos, enfim, e depois os prefeitos que passaram, todos eles deram a sua contribuição, todos os governadores que passaram deram a sua contribuição, como eu disse, foram mais de 60 milhões investidos. Nesse governo foram 13 milhões. Nos demais investiram o resto. Então, ninguém é pai do aeroporto. É quase que se deixar da vaidade humana e se lembrar do bem comum. Né? Exatamente. Nós temos que ter consciência que esse instrumento é importantíssimo para a nossa região, seja para desenvolvimento econômico, seja para o desenvolvimento do turismo, ou seja até para o lazer das pessoas, o conforto. É uma necessidade iminente, nosso, né? Não é de ninguém, é nosso. Só depende, e depende de todos nós estarmos fazendo um movimento contra. Eu sou um pouco, eu fico um pouco chateado com algumas pessoas que colocam prazo, não, isso não funciona nem agora, nem em 2014. E nem conhece muitas vezes a fundo. Não sabe nada, não sabe nada. Nós brasileiros somos todos técnicos de futebol, né? E agora aqui na região tem vários técnicos aí vários técnicos sobre aeroportos. Entendedores sobre aeroportos. Esperamos que ele fique pronto, essa é a determinação que nós temos e não vamos descansar enquanto não colocar ele em funcionamento. Que Deus abençoe, né? Uma perguntinha para Tubarão. Né? A gente sabe que tem uma obra que está
Parada. Era isso que eu queria saber. A Arena Multiuso, a gente está tendo uma expectativa grande regional, né? Isso. Local. Isso. A Arena Multiuso, você falou muito bem, Lu. A Arena Multiuso ela é regional. Ela não é uma obra de Tubarão. Sim. São 17 milhões de investimento. Muita gente questiona, vou aproveitar aqui para a gente também fazer essa explicação, muita gente questiona assim, por que não construíram, ao invés de pegar esses 17 milhões e construir 5 estádios, ou reformar 5 estádios em Tubarão? Tá, Steiner, eu vou ter que dar uma paradinha, porque a gente já está terminando o segundo bloco, né? Como passa rápido, né? Então a gente vai continuar e eu tenho mais algumas perguntinhas, espero que dê tempo. Joia. Vamos para o próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. Voltando ao programa Simplesmente Amigas, a gente está recebendo o Senhor Sorato, secretário de Desenvolvimento Regional, e a gente estava conversando no bloco anterior sobre a Arena Multiuso. Exatamente. E a gente falava, né, tem muita gente que acha que o dinheiro da Arena Multiuso podia ser empregado em 5, 6 ginásios aqui em Tubarão. A gente tem que ter consciência que se não fosse para o ginásio, para a Arena Multiuso, não viria para reformas de ginásio esse dinheiro, porque é um dinheiro que estava no orçamento para esse fim específico de construção de arenas multiuso. Né? É outro conceito. Propósito. É um instrumento regional, não é um instrumento de Tubarão, é um instrumento regional, é um equipamento de cultura e esporte para que a gente possa promover também o turismo. Então ela engloba cultura, esporte e turismo. E a Arena Multiuso ela ficou parada no final do último governo municipal, né, depois que o Dr. Manuel acabou falecendo, aí, veio um novo mandato que acabou parando a Arena Multiuso por falta de pagamento da contrapartida. A atual administração colocou em dia esses pagamentos. A contrapartida do município. Do município. A atual administração colocou em dia essa contrapartida, o que nos possibilitou fazer com que a gente realizasse um segundo convênio. E nós agora estamos assinando um segundo convênio com a Prefeitura de Tubarão, o Estado repassando mais 6 milhões e 300 mil reais para a conclusão da Arena Multiuso, e eu acredito que nesse mês de outubro ainda as obras retomam e há uma intenção da empresa finalizar ela em 2014. Eu não posso deixar de perguntar, né? Porque a gente estava até conversando nos bastidores a questão assim da importância de se conversar sobre política em casa, né? Que a gente tem que ser um povo que tem a política, né, na ponta da língua, a gente tem que estar politizado. E a população, né, nós acabamos acostumando muito a achar que política é politicagem. E a politicagem é aquela coisa da compra de voto, é aquela coisa de troca de favores por cargos, troca de partido por cargos, isso é politicagem, nós não podemos misturar com política. A política a gente faz no dia a dia, a gente faz em casa, quando a gente até quer alguma coisa, por exemplo, da mulher, né? A gente faz... Mas não revela tanto assim. Isso, a gente faz uma campanha, às vezes eu e meu filho, a gente faz alguma campanha, mãe, vamos passear, vamos dar uma volta em Laguna, então a gente faz política no dia a dia. Qual é o teu voto, né? Qual é o teu voto? Então assim, a gente faz política no dia a dia, nós temos que estar inteirado, e se a gente deixar a política de lado, não quero nem saber de política, não quero nem saber de político, os maus políticos agradecem. Né? Porque não tem uma fiscalização. Não tem uma fiscalização, não tem isso, não tem ninguém para cobrar. Por isso a gente precisa estar envolvido com a política, seja ela a questão da escola, do diretor de escola, quem é a direção da escola, seja ela na questão de saúde, quem é que está no nosso posto de saúde, quem é que está cuidando disso. Na verdade, a política está mais presente do que a gente imagina. Sem dúvida, ela está presente em tudo e a gente precisa fazer política, precisa estar envolvido com a política. Dentro desse âmbito, a gente falou dessa questão que nós temos que estar, que tem que fiscalizar, que a gente tem que estar bem informado e tal. Olhando a perspectiva atual, né, a gente percebe tanta coisa errada, sem levantar críticas, nem objeções pessoais, nada disso. Mas olhando toda essa perspectiva, que a gente vê corrupção, compra de voto, tal, tantas coisas erradas. Qual a importância para você de Deus dentro da política? Bom, eu acho que a importância maior, né, da fé, de Deus, é a gente ter consciência de que tem alguém nos cuidando.
Não é só Ministério Público, não é só as câmaras de vereadores ou os deputados, não é só o tipo de fiscalização humana. Tem alguém nos olhando lá em cima e nos colocando o senso de responsabilidade de que a gente tem que fazer a coisa certa, de que a gente tem que estar com a consciência tranquila com Deus. Eu acho que isso é o princípio de tudo e que é a importância que Ele tem para nós, e quem não tiver Deus no coração, acredito que não pode ter esse senso de responsabilidade. Tu estivesse na entrega que aconteceu aqui na Igreja Verdade que Liberta, entrega de alimentos arrecadados com a campanha 40 dias de doação, né? Tivesse ali, colocasse algumas palavras. Eu queria te perguntar qual a tua percepção com o envolvimento da igreja como instituição nessas questões da sociedade, na arrecadação de alimentos, no envolvimento, no sair das suas paredes e efetivamente atuar na sociedade. Como é que tu vê isso? A importância é total. A gente não tem condições, enquanto poder público, de estar presente em tudo, não tem condições de estar olhando com carinho, com aprimoramento as pessoas mais de perto. Eu acho que a igreja tem a condição de fazer isso. E a gente vê a Igreja Verdade que Liberta muito organizada no que diz respeito à convivência com a comunidade, né, muito aproximada da comunidade. Por isso a gente teve presente na entrega da arrecadação dos alimentos que foram feitas, foi muito importante, e isso faz a diferença realmente. A gente ficou bastante emocionado, fica lisonjeado, inclusive, até do convite que a pastora Marisa nos fez, e acredito que a igreja está fazendo uma diferença muito grande na comunidade aqui em Tubarão. Obrigada, Stener, por ter participado conosco. A gente queria agradecer a tua presença, né? Dizer que o programa está sempre aberto, à disposição também do poder público. Eu que agradeço, fiquei muito honrado de ser convidado pelo Simplesmente Amigas. Amém. E só para a gente finalizar o programa, eu queria te convidar a ouvir uma palavra de Deus. E eu só queria, a gente sabe que o tempo é curto, mas eu queria trazer à memória um pouco dos reis de Israel. E olhando os reis de Israel, a gente percebe que em vários momentos a gente vê alguns reis, principalmente na primeira dinastia ali de Davi, eles olhavam para Israel e todos eles satisfaziam questões pessoais. Levavam todo esse poder que tinham em mãos para questões pessoais. E em todos esses momentos, quando eles eram levados para questões pessoais, o povo caía. E circunstâncias aconteciam com a nação inteira. A nação inteira era prejudicada, né? Davi foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. E diz a palavra que em todo momento Davi percebeu a importância que você falou de ser um servo de Deus e um servo do povo. Né, de saber que Deus estava olhando, que ele era responsável por ter um local de autoridade, por ter uma posição de autoridade. Ele era responsável por ter essa posição, e ele se colocava exatamente nessa posição de ser um servo de Deus, de trazer os princípios da palavra para a sua vida pessoal e ser um servo do povo. E com tudo isso, a nação de Israel, no final do seu governo, terminou no ápice da sua riqueza, da sua unidade. Era uma nação que tinha as 12 tribos de Israel, como se fossem 12 estados hoje, os 12 estados completamente unidos, a nação extremamente rica, conquistando vários territórios ao seu redor. Olhando para isso, eu percebo o seguinte: a Bíblia diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos que Deus só pode agir através de pessoas. E eu quero deixar essa palavra para você que está aqui, já aproveitando a tua presença, e para todos os nossos diretores, governantes, pessoas que estão em posição de autoridade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que em todos os momentos nós possamos colocar Deus em primeiro lugar e saber que Ele está nos olhando e que nós temos essa responsabilidade de prestar contas com Ele e também ser um servo do povo. Infelizmente, as amigas ficam por aqui, o programa está acabando, mas que o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanhe todos os dias da tua vida. Se você convidar, Ele estará contigo. Que Deus te abençoe, até o próximo programa, se assim Deus permitir.